Fala galera, Geek na área para mais um react com vocês. E como vocês gostam muito, trouxe aqui mais um vídeo do canal do Zé Renacho, que é o dossiê criminal do terceiro Hokage. Meu amigo, tô esperando muita coisa desse vídeo, tá? Isso porque o que mais tem é erro do Hiruzen. Cara, o Hiruzen é disparado pelo Hokage, bora combinar. Por mais que você possa de alguma forma gostar do personagem, bora, né, entrar no consenso que sim, ele cometeu vários erros. Eu até entendo que ele foi meio que vítima do roteiro, porque, digamos, conforme a história foi avançando, foi aparecendo novas coisas, e casou dessas coisas estar acontecendo no mandato que teoricamente era do terceiro. Então, digamos que no planejamento inicial, o terceiro não era pra ser tão vacilão assim. Só que a história foi aumentando, foram acontecendo coisas, e casou de ser no mandato do Hiruzen, né? Mas dito isso, o cara vacilou demais com tudo que aconteceu. Mas já enrolei demais. Se for novo no canal, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Se já for inscrito, deixa aquele like. Tem mais enrolações, bora pro react. Bem-vindos à nossa aula de japonês. Hoje vocês vão aprender a falar criminoso em japonês. Criminoso é danzou. Acharam que eu ia falar Hiruzen, né? Achei. Então certos, porque Hiruzen é sinônimo de bandido. Hoje eu tô aqui pra fazer vocês sentirem a mesma alegria que eu sinto quando aquela abertura começa a tocar, porque ela é o prelúdio do fim do maior vilão de todos os animes. Talvez não todos, talvez alguns. Tem uma galera que fez bastante besteira aí. Mas ele tá ali no top 3 se você tirar o Frieza, o Eren, o Naraki, o Aizen, o Giovanni do... Por trás da cara geriátrica desse homem, com um odor acentuado de tabaco, se esconde uma ameaça silenciosa que todo mundo finge que não tá vendo. Dançou. Chega pra cá. E hoje eu vou provar isso ponto a ponto, pegando cada um dos crimes, todos eles, e botando tudo definido pra vocês. Eu sei que o Zé aqui manda muito bem, né, na hora de fazer essas listas dele, mas com certeza, a lista do Hiruzen é tão grande que vai faltar alguma coisa, cara, vai faltar alguma coisa, tenho certeza. Não porque o Zé seja ruim, mas porque o Hiruzen fez muita porcaria no decorrer do mandato dele, cara. E falando principalmente quais são as motivações do terceiro Hokage. E eu vou provar isso com provas de verdade, com argumentos concretos e talvez alguns comentários um pouco enviesados pra colocar vocês do meu lado, caso vocês não vão na internet aí procurar pelas respostas de verdade. Antes de falar do pecado original, eu vou apresentar alguns outros erros do Hiruzen pra vocês entenderem o tipo, a laia do bandido com quem a gente tá lidando. O nosso terceiro teve 3 alunos: Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. E eu acho que a partir deles a gente já consegue entender o simbolismo que esse grupinho representa. A Tsunade foi embora da vila cheia de questões, saiu envolvida com Beth, uma médica que não consegue ver sangue, perdeu o namorado, perdeu o irmão de um jeito ridículo. E o terceiro Hokage fez o quê? Nada, nem tchum. Jiraiya preferiu ir treinar com um monte de sapo do que ter que conviver mais um dia com esse velho. E ele fez o quê? Nada novamente. Nem tchum. Nem o quê, Laura? Tchum. Nem tchum. É que ele tava virado no Jiraiya. Ai, as participações da Lara são pontuais, ela manda as piadas muito boas, cara. Nele acreditou nessa. Ele só lembra do Jiraiya na hora que quer botar alguém pra ser Hokage no lugar dele. E o Orochimaru, o cara acompanhou ele virando o Voldemort de Konoha. O cara fazendo clonagem, fazendo... Detalhe que o Hiruzen assumiu que desde que o Orochimaru era pequenininho, né, desde aquela época, ele já tinha percebido uma certa maldade no Orochimaru. Mas ele simplesmente, ele escolheu fechar os olhos, fingir que não tava vendo nada, que não tava acontecendo nada. Por quê? Porque ele é o favorito dele. Então não venham me dizer que o Hiruzen é vítima, ele não tem culpa do que o Orochimaru tem culpa sim, porque ele viu desde que o Orochimaru era criança que ele não era boa coisa, que ele era cobra criada, tá? E decidiu simplesmente fechar os olhos pra isso e fingir que nada tá acontecendo. A mesma coisa quando ele fazia os experimentos. O Hiruzen também sabia que tinha coisa errada aí, mas ele evitou até o último segundo, até como não teve mais como realmente ir atrás do Orochimaru, porque ele já tava ligado, tá assumindo criança, tá assumindo Jounin, tá assumindo meio de gente aqui na vila, e ele tava ligado que era o Orochimaru. Só que quando não teve mais pra onde ir, aí ele foi lá atrás do Orochimaru, que é quando o Orochimaru sai da vila. Mas se pudesse prolongar mais, Hiruzen tinha prolongado mais, cara. O cara é safado. Teste em criança órfã, fazendo o Jurassic Park Ninja. E esse cara fez o quê? Nada. Novamente... Nem tchum. Nem tchum! Mas, por sorte, ainda bem, porque isso fez a gente ficar livre do Hiruzen, porque o Orochimaru deu um jeito nele, e hoje Orochimaru é um amado alívio cômico no anime do Boruto. Se ele...
Pô, parando pra pensar, o Orochimaru, ele fez muito bem pra história. Ele é o melhor amigo, digamos, do público. Por quê? Ele foi lá, acabou com o Hiruzen, que tinha feito uma dúzia, mais que uma dúzia de besteiras, né? Então ele foi lá, acabou com o Hiruzen, e querendo ou não, ele motivou ali o Naruto a ficar mais forte, porque ele pegou o Sasuke ali, né, pra fazer seus experimentos, pra pegar o corpo dele, e basicamente foi esse negócio aí do Orochimaru pegar o Sasuke que deu toda a motivação do Naruto lá no Shippuden, pra ele ficar mais forte, pra ir atrás do Sasuke, pra resgatar ele. Enfim, se não tem o Orochimaru na história, o que seríamos de nós pra assistir Naruto? Ia ser outra história, cara, ia ser algo totalmente diferente, né? Terceiro Hokage não teve coragem de fazer o Orochimaru, que só dificultava a vida dele, ir de Neji. Imagina se ele ia fazer alguma coisa E de Neji é foda, cara. com o Danzou, porque o Danzou facilitava a vida do Hiruzen. O cara montou um esquadrão da morte, ele pegava Sharingan dos Já colocou tcheca nos pés ali, cara. Isso é da hora. outro e ficava botando no braço como se estivesse completando figurinha num álbum. Fez a cabeça do Itachi, que era criança. Tem isso também. Muita gente quer botar só na conta do Danzo. Não, mas foi o Danzo que manipulou Itachi. Foi o Danzo que pressionou o Shisui e Itachi. Hiruzen sabia de tudo. Se você acha que o Hiruzen não sabia do que o Danzo estava fazendo, você é inocente, cara. Vamos ter que fazer um chá de bebê pra você porque você nasceu ontem, tá? A verdade é essa, você é muito inocente. Hiruzen sabia de tudo. Tudo que o Danzo fazia, o Hiruzen aprovava, tá? Ele podia não realmente falar, Danzo, pode fazer isso daí, mas ele sabia e não fazia nada, então tava participando indiretamente sim. Pro Itachi, não, olha só, o único jeito, irmão, é tu exterminar tua família. E o Itachi, que era um cara que a gente tava vendo que já tava se bicando ali meio torto com o pai, tava tendo umas picuinhas com o pai dele, pegou, é verdade. É esse o jeito mesmo. E foi lá e exterminou todo mundo pra quê? Poder ficar acordado até mais tarde. E o terceiro, deixando tudo acontecer. Porque ao invés de cuidar da vila, esse velho tava o tempo inteiro vendo novela, vendo outras coisas que não são importantes. Quer que eu faça um chá pra você? Dá uma calma. Pode ser. Ele quer dizer que realmente se exaltou falando do Hiruzen, cara. Pode ser. Só água mesmo, tá bom, só água mesmo. Peraí que eu vou apagar. E cadê Hiruzen quando o clã Uchiha foi exterminado? Porque mandar exterminar ele mandou. Mas e o que ele fez? Como que ele ajudou nisso? Ele fica lá só com essa cara dele de velho. Foi a mesma coisa com os Hyuga. Porque quando o pai da Hinata matou um cara, e aí começaram a pedir, não, olha só, a gente quer que o pai dessa garota vire bandana de saudade. O que o Hiruzen fez? Que eu não duvido, porque ele tava na reunião. O que Hiruzen fez? Manda o pai do Neji, pô. O Neji nem do Shippuden vai passar mesmo. E isso fede a Hiruzen. É como se ele estivesse aqui e eu estivesse ouvindo ele falar no meu ouvido. Agora que tá todo mundo junto, no mesmo sentimento, tá todo mundo numa só emoção, eu vou falar do pecado original do Hiruzen. Vamos falar de Naruto. Porque a gente sabe como é que foi a história, né? Deixou o Naruto vivendo sozinho, sendo que era uma criança. E também tinha o orfanato lá em Konoha, então o Naruto poderia, digamos, ter crescido com cuidados de adultos, porque ele era uma criança e tinha que se virar, se proteger, sendo que nem tinha treinamento ninja ainda avançado, tinha que fazer a própria comida, tinha que fazer tudo sozinho. O cara era uma criança e tinha que se virar. Tá errado. Tá muito errado. Além de que Minato era pra ser um dos, se não fosse realmente o cara mais rico da sua época, e o Naruto recebeu uma mesada que dá pra comprar leite vencido e miojo, basicamente. Então, claramente, Hiruzen passou a mão na fortuna do Naruto, cara. Hiruzen, cara, difícil de defender esse cara, porque é muito erro na conta dele, cara. Naruto e Kushina viraram um coraçãozinho de galinha na unha da Kyuubi, e aí eles pedindo lá naquele momento, naquela situação complicadíssima, por favor, cuide. O brabo é que tem essa cena do anime, né, onde a Kushina, ela pede realmente pro Hiruzen cuidar do Naruto. E o Hiruzen, não, pô, calma, sou eu, vou cuidar. E aí deu no que deu. Do nosso filho, por favor, faça nosso filho ser visto como herói pela vila, por favor, terceiro Hokage. Infelizmente, nessa época, o Sarutobi já era um homem de mais idade, e aí ele provavelmente ouviu errado, ele ouviu, não cuida do nosso filho, ele não ouviu, faz todo mundo tratar o nosso filho como uma pária, uma doença, uma infecção, que ninguém pode ter contato com ele, deve ter sido isso. Nessa hora você entende o desespero do Hiruzen quando viu o terceiro caixão escrito lá quarto, né? Como que ele sabia que era o Minato. Se o Minato, né, revive ali, sabe a forma que o Naruto foi tratado por causa do Hiruzen? Cara, o Orochimaru nem sequer precisar controlar o Minato pra ele lutar contra o Hiruzen. O Minato ia lutar por vontade própria, totalmente motivado a encacetar o Hiruzen ali. Então, isso já justifica aquele desespero. Pô, já liberou o Hashirama, deu o Shinobi ali e o Tobirama. Mas se sair esse quarto aí, ó, esse terceiro caixão, tô lascado. Vai disso daí. Não é possível que ele faça Pô, o Zé, nós tá dando aquela coringada, tá com muita raiva do Hiruzen. isso de propósito.
né? Deve ter sido um acidente. E aí hoje a gente tem uma criança de 4 anos de idade morando num apartamento sozinha, comendo miojo e bebendo leite podre o dia inteiro. A canela do Naruto deve ser toda inchada de tanta retenção pela quantidade de sódio que esse moleque ingere no dia. Mas aí, pra não cair na continha de terceiro Hokage, o que ele fez? Bota leite podre nesse moleque, porque o leite podre vai fazer o quê? Vai fazer o Naruto evacuar, o que diminui a retenção, e aí não cai na conta dele. E aqui começam os problemas. Por que ele não ficou com o Naruto? Ah não, ele não ficou com o Naruto para proteger o Naruto de ele não ser visado por outras vilas. Irmão, primeiro episódio... Cara, pode ter, tem gente que dá esse argumento aí, tá? Mas qual faz mais sentido na cabeça de vocês? Tu proteger uma pessoa, tu proteger uma criança mesmo sendo visado, ou tu deixa literalmente a criança à parte? Isolada dos outros, uma criança se virar sozinha, qual que na cabeça de vocês é mais seguro? Mesmo você sendo, digamos, procurado, proteger a criança, você é um adulto proteger a criança ou deixar a criança se virar sozinho? Porque, pra quem também fala que o Naruto era vigiado, era protegido, não era, tá? Não tem essa historinha aqui não, tá? Naruto não era vigiado, não era protegido, ele andava aí sozinho na vila. Se tivesse algum louco dentro da própria vila que realmente tivesse coragem pra acabar com ele, teria acabado, porque o Naruto andava por conta própria, não tinha Anbu 24 horas por dia protegendo ele. E é porque o cara, no sentido político, é um grande recurso da vila. E ainda assim, ó, Hiruzen tava poucas ideias pro Naruto. O Naruto invade a casa dele, rouba um pergaminho e ele faz o quê? Olha só, galera. Complicou. Vamos todo mundo atrás do moleque pra pegar o pergaminho. Ah, mas ele não manda ninguém ser violento com o Naruto. Mas também não manda o contrário. E aí essas pessoas vão encontrar esse moleque, vão... E pra quem não tá ligado, vocês se perguntam, pô, como é que o Naruto, uma criança, conseguiu entrar na casa do Hokage e pegar o pergaminho sem que ele percebesse? Pra quem não tá ligado, porque eu acho que isso aí... Eu tenho quase certeza que isso não aparece no anime. No mangá, o Naruto usou basicamente o Jutsu Sexo. É o Hiruzen pervertido, caiu no Jutsu Sexo, o Naruto pegou o pergaminho e se mandou. Então, cara, o Hiruzen não tem um acerto, cara. Eu queria ver realmente um cara advogado tentar defender o Hiruzen, porque não ia conseguir, cara. Podia ser o melhor advogado aí da série que você já assistiu, não ia dar conta, cara. Vão transformar ele no quê? Não lembro, porque eu não saí falando texto sem ler. Tá escrito aqui. Mas também não falou, pega leve, porque ele é o filho do quarto Hokage. Aí no primeiro Dachi, o Naruto já tinha ido de Baiô. E outra, que Konohamaru era tratado como neto do Hokage, cheio de regalia, não sei o que, também podia ser visado. A Hinata, que era só a herdeira do Hyuga, foi visada. Por que que o Naruto não pode ser visado? Aí o terceiro deixou o Naruto sozinho, morando com uma raposa demônio na barriga, que é o equivalente a você deixar uma criança em casa com um pincher. Agora o principal, cadê o dinheiro do Naruto, Hiruzen? Porque a Kushina era uma das últimas... Ah, tem isso também. Eu falei do Minato, mas a Kushina também era uma ninja extraordinária, né? Então era pra ter mais dinheiro pro Naruto. As Uzumakis. A Kushina era Jinchuriki da Kyuubi. O Minato, ele resolvia guerra sozinho. O cara era o ninja mais forte da vida. Não é possível que esse pessoal não deixou 1 centavo pro Naruto. Ah, mas o Naruto recebe o dinheiro. O terceiro leva na casa dele o dinheiro pra ele. Ah, com certeza. O Naruto tá ali, deitado na cama, chorando, com a barriga roncando, de sacanagem. O Naruto, ele gastou dinheiro em aposta. Nem é esse o texto. Qual o texto? Ele deixou o terceiro entrega todo mês. Ele tá se revoltando tanto que ele não tá nem mais ligando pro texto, só vai falando o que vem no coração. Pra ele. Tem um episódio que o terceiro vai na casa do Naruto e fala, toma aqui, isso é pra passar um mês. É verdade. É verdade! Tem um episódio, eu tô certo ali no que eu escrevi. Tem um episódio que ele vai lá, que é o episódio que ele tá chorando, e ele fala, toma aqui, ó. É pra tu passar o mês, hein? Cadê o resto do dinheiro? Isso tinha que ser igual foi com o Harry. Na hora que o Harry descobre que é rico mesmo, ponto. O Naruto não descobre em momento nenhum que é rico. E aí fica esse moleque com a barriga roncando, uma situação que o filho do Relâmpago Amarelo de Konoha não deveria estar passando. O quê? É parente do Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Minatinho. E eu nunca vi terceiro Hokage fazendo nada pra aliviar a situação do Naruto quando as crianças tratam o Naruto mal. É criança tratando ele mal, é velho jogando máscara nele, é gente maltratando esse moleque o dia inteiro e o terceiro não fazendo nada. Ah, ele deve estar ocupado. Lembrando que o Konohamaru, que é neto do terceiro, ele tinha lá o Ebisu, se não me engano, enfim. Ele tinha um Jonin pra ficar direto no lado dele. Era um bucha? Era, mas tava a todo momento no lado do Konohamaru. Até quando o Konohamaru não queria, o cara tava lá pra proteger, pra ensinar alguma coisa pra ele. Naruto não tinha nada disso. No mínimo, era pra ter um Ebisu ali, lerdão, do lado do Naruto, pra tentar proteger ele, pra ensinar as coisas a ele, pra afastar a galera que queria atacar com ele. No mínimo era pra ter isso daí, tá? Ele não faz nada, nem pras outras pessoas também. Arruma o cabelo.
Tá sendo um episódio muito difícil pra mim. E aqui eu começo a explicar pra vocês por que o terceiro Hokage agia dessa maneira com o Naruto. Ele fez isso por vingança e tá fazendo isso até hoje no Boruto. Qual é o sonho de todo mundo que trabalha? Se aposentar. Trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia. E aí tiveram várias vezes já na minha vida que eu mesmo ouvindo essa frase, eu questionei se realmente eu amava o que eu fazia. E o terceiro é a mesma coisa. O Hiruzen foi um cara que viveu em guerras, foi nomeado Hokage no meio de uma guerra, é um cara que foi chamado de Deus Shinobi por pessoas que provavelmente não conheciam esse homem, porque se conhecessem, se soubessem da índole de Hiruzen, não chamariam ele de Deus. Então, quando ele se aposentou, ele tinha tudo, ele estava vivendo o sonho, e aí aconteceu. O Minato entra no cargo e já consegue se aposentar no dedo de uma raposa e foi passar férias na barriga do Shinigami. E aí, quem é que teve que voltar a usar sapato e calça? Hiruzen! E aqui começa a vingança dele contra o Minato. Eu consigo imaginar ele com o Naruto no colo, falando, ah é? Eu vou ter que voltar a trabalhar? Vai ter que pagar. Então seu filho vai ser odiado por toda a vila! Achei que você fosse falar outra coisa. O que eu ia falar? Não, seu filho. Ah, tá. Eu sou family friendly. Pô. E isso se seguiu pra qualquer coisa. Ah, eu preciso sair de... Acho engraçado também é que todos os outros Hokages, eles eram muito ocupados, tá? Todos eles, a Tsunade, por exemplo, não tinha tempo pra nada. Naruto, vocês veem em Boruto lá que ele não tem tempo nem pra família dele, seu plot inicial do anime de Boruto, inclusive. Hiruzen vivia passeando pela vila, olhando como é que a vila tava, indo falar com as crianças, o cara ficava pintando, o cara ficava só pela vila lá com o cachimbo dele, então ele tinha tempo pra fazer o que ele quisesse, menos trabalhar. Mas pra cuidar do Naruto, não, isso aí ele não tinha tempo, cara. Hiruzen... é difícil. Casa pra ir na vila resolver alguma coisa? Então o seu filho não vai ficar sem dinheiro. Ah, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que assinar papéis. Ups, acho que não vou assinar. Deixa pro teu filho, que quando ele virar Hokage, ele assina e deixa de participar do aniversário da filha dele e vai ser odiado pelo outro filho dele. Tudo era um plano do Hiruzen. Tudo! Vocês estão entendendo? Cada dia que o Hiruzen... Pior que bate, né? Obviamente, isso aqui é brincadeira e tudo mais. Mas, pô, o Hiruzen não fazia nada. E o Naruto não tem tempo pra ficar com a família. Não faz muito sentido, né? Um Hokage pode fazer o que bem quiser, a hora que quiser. O outro não tem tempo pra nada. Sendo que, no caso do Naruto, ele literalmente pode fazer 1000 deles pra agilizar o serviço. E ainda assim não tem tempo pra nada. Aí o Hiruzen tinha. Lembrando que, como o Zé também já falou aqui, a época do Hiruzen teve várias guerras. A época que o Naruto tá agora, não tem guerra, é um tempo de paz. Então por que raios ele tem tanto trabalho assim? Não faz sentido, cara. Zen passa andando pela vila, fazendo nada, é mais um dia de vida que o Naruto perde, que ele podia estar cuidando da filha dele, que ele podia estar fazendo outro Boruto com a Hinata, que ele não tá, porque o Hiruzen não deixa, até hoje. Cada vez que a gente vê um filler que o Hiruzen tá andando pela floresta e roubando o peixe do Naruto criança, é ele arquitetando que o Boruto vai odiar o Naruto no futuro. Só não vê quem não quer. O terceiro pensou e arquitetou tudo pra se vingar do Minato. E do Uchiha também. Tu acha mesmo que ele ia deixar passar que a Kyuubi tava lá gigante com 2 Sharingans enormes na cara? Que ele não ia lá... Ah, então vocês também me tiraram da minha aposentadoria? Essa é a mentalidade de Hiruzen. E é por isso que o Sasuke tem que ficar morando sozinho no bairro onde a família inteira dele foi exterminada. Fora que o terceiro é covarde, porque ele não deixou o Sasuke numa situação pior, porque o Itachi tá vivo. Aí ele sabia que se ele fizesse alguma coisa, o Itachi ia lá cobrar. Diferente do Naruto, que não tem ninguém vivo. Por Pior que faz sentido. O pior de tudo é que faz sentido isso daqui. isso que na luta contra o Orochimaru, ele faz todo o esforço do mundo pra evitar que o Minato saia daquele caixão. Ele prefere dar dentro, sozinho, com Tobirama e Hashirama, do que correr o risco de ter que virar pro Minato e falar: oi, então, sabe teu filho? Todo mundo odeia ele, mas não mata tudo bem, porque quem toma conta dele é o dono da barraca de miojo. E fora que ele é uma péssima influência pra família dele também, porque o Azuma começou a fumar por causa do pai.